Hoje eu quero falar sobre bens materiais e o quanto a gente é apegado aos bens materiais. E por muito tempo eu tive dificuldades em obter as coisas, desde criança. A minha mãe tinha dificuldade, meu pai tinha dificuldade. Sempre quando eu queria uma coisa, eu tinha que implorar para ter aquela coisa e demorava muito mais do que os meus amigos. E eu não era aquele garoto mimado. Eu, eu sempre vi o quanto era difícil ter as coisas. Sempre percebi isso. Mas eu sempre quis ter as coisas, só eu não sabia como, né? Então eu incomodava minha mãe, que ela era mais boazinha. E graças a Deus, cara, nunca faltou nada assim de comida, sempre tive um teto. Eu sou muito grato por isso. Mas sabe como é a cabeça de criança, né? A gente sempre quer e quer, e não importa o que tu fale para ele vai querer aquilo, porque ele acha que aquela coisa ali vai trazer felicidade. A gente é condicionado a isso. Eu lembro até hoje, cara, de todas as coisas que eu tive, eu sempre usava, enjoava e largava. E isso reflete na vida adulta, a gente sabe disso. Tanto é que quando eu tive a minha primeira bicicleta, não durou muito tempo, e eu era um cara azarado com as coisas, porque ou me roubavam, ou eu perdia, ou estragava. E a bicicleta que eu tive a primeira vez, aquela bicicleta de macho, eu lembro até hoje, coisa mais linda, uma bicicleta de azul que me lembrava o Grêmio. E eu ganhei no Natal ela, apareceu o Papai Noel e trouxe aquela bicicleta. Mas ela não durou muito. Um descuido meu, me levaram. E eu fiquei muito frustrado, muito chateado. Eu queria, cara, sério, se eu tivesse uma arma. Mas naquele momento, cara, me bateu uma grande frustração, assim. Porque eu lembro que eu saía com meus amigos e ficava olhando, será que é minha bicicleta? Será que é minha bicicleta? E, cara, não ia recuperar ela, né? Na inocência eu achava que eu ia recuperar. E eu andando na rua um dia, assim, eu encontrei uma bicicleta. Tinha jogado fora uma bicicleta bem velhinha, rosa. E a mesma bicicleta que eu achei, essa que eu achei, fazia a mesma coisa que a outra. Só não tinha marcha e tal, mas ela me levava para os lugares, eu saía com meus amigos. E eu era feliz igual, cara. Então, ali eu comecei a entender que, independente das coisas que tu tem, se é de marca ou não faz sentido. Se a mesma coisa que aquele tênis que não é de marca faz com que é de marca, né? Então, eu nunca fui tão apegado a isso, mas eu sempre quis ter as coisas para desfrutar, para saber o que eu ia sentir. E assim foi com o PlayStation, que eu ganhei da minha mãe, mas com muita dificuldade, ela parcelou aquele videogame, e o videogame foi a mesma coisa, não durou muito, estragou o videogame, porque eu mexi algumas coisas nele lá, e, e aí perdeu a garantia. Enfim, então eu era considerado esse cara que não tinha muita coisa, mas quando tinha, estragava. Né? Estragava ou perdia, era me considerado um azarado, praticamente. Isso refletiu também na minha vida adulta, porque eu fui aquele cara que caiu no golpe do Peugeot. Eu comprei um Peugeot. E aquele Peugeot me trouxe muitos problemas. Fez com que eu tivesse que vender uma motinho que eu parcelei, financei, cometi todos os erros que você imagina. Tudo por conta de achar que a felicidade estava nos bens materiais. E até pouco tempo, cara, eu tinha o sonho de ter um HB20, porque eu trabalhei lá no HB20, na HB20, a empresa, e eu achava lindo aqueles carros. Cara, um dia eu quero ter esse carro. Eu quero. Não é errado ter isso. Errado é tu ter a coisa e colocar aquilo como se fosse a imagem, né? Eu só vou ter o respeito das pessoas se eu tiver um carrão, só vou ter o respeito das pessoas se eu tiver uma família, se eu tiver uma casa. E eu refleti bastante sobre isso e eu estava caindo numa armadilha que era exatamente essa. Eu consegui conquistar esse carro, muito esforço nos tempos para cá. Eu queria ser visto pelas pessoas que eu estava vencendo na vida, para meus familiares, para os meus amigos. E, cara, não fazia sentido. Eu tava remando para pagar aquele carro, eu tava, tipo, tinha que trabalhar para conseguir pagar aquilo. Eu tava entrando naquele ciclo novamente. E eu pensei, não, vou vender esse carro. Um mês atrás, eu anunciei esse carro, só que eu achei que não fosse vender. E ontem, um cara de uma concessionária me ofereceu um valor lá. Quer saber, cara?
vou vender. Vendi ele, me deu um aperto no coração, mas assim que eu peguei o dinheiro e vi que eu não ia precisar mais pagar parcelas e trabalhar muito mais para conquistar as coisas, e eu vou ter mais tempo livre para gravar vídeo, vou ter tempo livre para ter outras experiências, viajar, porque eu tava naquele ciclo de trabalhar para poder pagar o carro, sabe? E daqui a 4 anos, sei lá, eu tinha pagado um, daqui a 3 anos ele ia desvalorizar ainda mais, e ia estar mais, né, manutenção e tudo mais, eu ia gastar mais dinheiro, mais energia, e a minha vida ia ser aquilo, né, trabalhar para ter as coisas. E eu consegui me desapegar dele. Me desapeguei, fiquei satisfeito, minha mãe me xingou horrores. Eu já falei em um outro vídeo que eu vou me mudar, e semana que vem eu vou me mudar, o planejamento é para segunda já, e isso tem me causado um medo do desconhecido. E isso é bom, isso faz a gente amadurecer, porque eu praticamente vivi o tempo todo aqui na minha cidade. E lá eu quero ter experiências novas. Lá na minha cabeça, meus amigos não estão lá, os conhecidos não estão lá. Então eu vou conseguir trabalhar esse julgamento que eu acredito que aconteça mais aqui na minha cidade. Eu sei que é algo interno que eu não deveria dar bola para isso, mas cidade pequena, tu sabe como é que é, as pessoas te julgam. Olha, o fulano não tem família, não tem casa, depende, mora com a mãe, sei lá, cara, as pessoas te julgam. E lá eu vou conseguir criar algo novo, ter uma reflexão maior sobre a vida, me autoconhecer melhor. Eu acredito muito nisso, porque quando eu tinha 20 anos, eu já tinha o sonho de ir para lá, morar lá. O ano passado eu fui visitar lá, e então eu acredito muito que eu já deveria ter partido há muito tempo, mas Deus sabe o tempo certo, né? Então aconteceram algumas coisas que me prenderam aqui, e agora eu vou desfrutar a vida lá, sem praticamente nada, só vou de cara limpa, pegar uma malinha só e partir. Eu já tinha falado isso em outro vídeo, e o vídeo de hoje era sobre tu não dar importância para as coisas que tu tem. Isso não é a tua imagem real. E o maior presente que a gente tem é a nossa vida, e a gente não percebe o quão grato a gente deveria ser por estar aqui vivendo, respirando, sabe? Então, o vídeo de hoje é basicamente isso, cara. Dê valor à sua vida pelo que você é e não pelo que você tem. Um grande abraço, fique com Deus e até um próximo vídeo.